E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, o que está chamando a atenção no momento foi o excelente resultado que ela teve para tratamento de obesidade. Eu quero saber quais são as evidências a favor do uso da tirzepatida para tratamento de pacientes com obesidade. Aí assim, o programa de diabetes foi o SURPASS, como a gente citou. O programa de obesidade é um programa chamado SURMOUNT, né? O SURMOUNT foi apresentado, veja como é até um paradoxo, né? Apresentado no Congresso de Diabetes, um estudo para obesos, não foi um estudo, não envolveu diabéticos dentro do SURMOUNT, né? Como a gente sabe, a liraglutida, o GLP-1, né? Ele tem ali uma sinalização periférica em relação à liberação de insulina, tem uma regulação periférica em relação ao esvaziamento gástrico e tem uma ação central, tá? Que ele ultrapassa a barreira hematocefálica. Geralmente, os que têm maior potência em relação à perda de peso são moléculas aciladas e essa acilação facilita essa passagem. Então, você vai ter um efeito central interessante com o GLP-1. Com a tirzepatida é a mesma coisa, então também é uma molécula acilada, tem um ácido graxo ali ligado, uma cadeia de carbono ligada, para facilitar essa entrada no sistema nervoso central e esses efeitos centrais, né? O GLP-1 ele vai estimular os núcleos anorexígenos, vai inibir os núcleos orexígenos, vai ter um efeito ali em relação à regulação e sinalização do apetite. Então, no SURMOUNT, o grande destaque foi os números em relação à perda de peso, né? A gente chegou a um número, a média de perda de peso na dose mais alta, dose de 15 mg, foi 20,9% de perda de peso. Então, a gente trabalhava até 2 anos atrás com drogas que o que a gente via de perda de peso era 5%, 6%. Agora a gente tá, com a semaglutida a gente chegou em 15%, já foi um salto gigantesco. E agora a gente está falando de 21% em doses mais elevadas. Nessa dose mais elevada, 1/3 dos pacientes, ali, um pouco mais de 1/3, 36%, alcançou perdas de 25% do peso inicial. Isso a gente está falando, minha gente, de média. Então, assim, se a média é isso, metade perdeu mais do que isso, né? Então, assim... É uma cirurgia bariátrica, né? A gente tem muita gente falando dessa história, né? Que é uma cirurgia química, né? Se você vai falar uma medicação que vai ter uma perda de peso equiparável a uma cirurgia bariátrica, né? Então, assim, realmente é uma potência muito alta, tá? Paralelamente a essa história dessa perda de peso, ela teve uma redução muito grande de massa gorda, mas aí eu acho que do que perde peso você tem essa expectativa, né? Da ordem ali de mais de 25% de redução de massa gorda em média também. E teve um perfil, pelo menos no estudo, de tolerância em relação a efeitos adversos relativamente bom. A taxa de descontinuação foi baixa, né? Assim, a maioria dos pacientes que começaram a medicação continuaram usando até o final do estudo. Vai bater naquela história da relação que a gente vê muito, assim, adesão-eficácia, né? Que a gente vê na prática. Se o paciente vê um negócio funcionando muito bem, mesmo que ele tenha efeito adverso, ele vai dizer, opa, não, mas é levinho, eu só estou vomitando um pouquinho, né? Assim, ele vai tolerar mais o efeito adverso porque ele está tendo benefício com o tratamento. Por isso que às vezes você vê placebo descontinua muito, porque o cara vai aplicar, não está vendo benefício nenhum, está se furando, não sei o que, ele vai dizer, não estou adiantando de nada aqui. São estudos também assim que têm algum viés, isso se estende a semaglutida, é uma discussão paralela, porque como são drogas muito potentes nessas doses mais altas, é difícil você falar que o estudo é cego, né? Porque, tipo assim, se o paciente está usando placebo, ele não vai ter perda de peso, vai ter nada, o outro está perdendo 15, 20 quilos. Então, assim, óbvio que você vai saber quem está usando a medicação, quem está usando o placebo. Então, para o pesquisador, um estudo não cego tem alguns vieses aí que a gente poderia elencar. De repente, o investigador investe mais no paciente, insiste mais com o paciente, dá mais ali orientações. Então, ele força um pouquinho mais. Às vezes, o paciente do placebo, o cara já sabe, putz, peguei o placebo, né? O investigador que está trabalhando no centro de pesquisa, pega o paciente, vê que o paciente está perdendo peso, não perde nada, ele vai dizer, ó, me lasquei, peguei o placebo. Aí vai, né? Às vezes ele se desanima porque pegou o placebo. Então, esse comportamento do pesquisador
pode, de alguma forma ou de outra, interferir no resultado. Mas o resultado está aí, foi feito a mesma coisa com os outros e é o melhor resultado, né? Falando sobre os dados de eficácia, realmente são dados que chamam muito a atenção, principalmente porque a gente fala hoje em percentual de redução de peso pensando no tratamento de comorbidades. Isso. E por mais que eu já tenha melhora de algumas condições com perdas ali a partir de 5%, a gente sabe que melhora substancial, por exemplo, com esteatohepatite, vai acontecer ali a partir de 10, 15% principalmente, né? A gente tem essa história dos 15% como um número a ser perseguido e, tipo assim, a gente falava, tem que perder 15% e a gente via como uma realidade tão longe, assim, né? Um objetivo tão ruim, tipo, tem que perder 15%, né? É difícil. Exato. E agora tá vendo, a menor dose perdeu 15% com a tirzepatida, né? Quando a gente falou dessas histórias de comparação indireta, né? Já que são estudos diferentes, óbvio, minha gente, a gente não deve comparar estudo diferente, tá? Não dá para comparar se você não teve um estudo head-to-head entre as duas drogas. Mas se você for ler o SURMOUNT e ler o STEP, que é o da SEMA 2.4, a característica do paciente é muito parecida. O IMC inicial é igualzinho, a idade média, o percentual de branco é igual. Então, assim, eles fizeram muito parecido um estudo com o outro, justamente para talvez empurrar você nessa comparação, né? E assim, a semaglutida 2.4, a média de perda de peso foi 15%. A dose mais baixa de tirzepatida perdeu 15%, né? Então, assim, você vai dizer, a menor dose de uma foi o que máximo da outra, você fica meio assim, né? Não dá pra gente agarrar nessa ideia assim totalmente, tem que ter um pouco de paciência em relação a isso, mas o resultado é muito interessante. Então, para perder 15%, foi mais de 70% dos pacientes que conseguiram perder 15%, né? Então, assim, um número muito, muito, muito substancial. Mais da metade, quase todos os pacientes vão perder 15% de peso. Então, a gente tem aí uma perspectiva de reverter comorbidades em relação à esteatose, apneia do sono, reverter diabetes. Lógico que aí é uma droga muito potente para baixar a glicose, mas a perda de peso pode ser que ele consiga manter depois. Se ele conseguir manter a perda de peso, vai ficar bem. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.